com os modelos, né, de requisitos arquivísticos. A governança, ela também é muito importante para definir as ações, os papéis, como que o trabalho ele vai estar ocorrendo ao longo do tempo. A preservação digital, né, uma das premissas é que os dados sejam preservados e acessíveis ao longo do tempo. Eu acho que a governança é fundamental para, dentro desse processo todo, dentro desse ecossistema, garantir essa preservação e esse acesso a longo prazo. Responsabilidade compartilhada, então, acho que essa mesa ela traduz bem isso. Não é uma atividade só da TI, não é uma atividade só da arquivologia, mas ela é compartilhada. Investimento contínuo, acho que isso é importantíssimo. Não dá para pensar em nenhuma ação que ocorra ao longo do tempo sem um investimento contínuo. E quando a gente fala em preservação digital, em segurança digital, é super importante pensar em tecnologias não como um custo. A área de TI não é simplesmente, ou não é talvez uma mudança de mindset que não é só um centro de custo, é uma área de investimento. Então, gastar... Por exemplo, nós adquirimos 2 appliances de segurança, 2 equipamentos, resumindo. Foi 1.600.000, 800 mil cada um. E aí a gente pensa, mas foi muito caro, é muito dinheiro. E aí, Érica, são 57 milhões de documentos que vocês e a sua área têm que administrar. Agora, imagina se esses dados sofrerem algum ataque. Por exemplo, tem um ataque do ransomware que ele não apaga os dados. Ele criptografa toda a informação e aí no dia seguinte, aquele que foi hackeado, ele recebe uma mensagem que, para que ele tenha os seus dados de volta, ele precisa pagar milhões em criptomoeda. E aí imagina, esses 57 milhões de documentos sendo capturados e criptografados. Qual é o custo disso para o Arquivo Nacional? Qual é o custo disso para o país? Qual é o custo disso para a sociedade, para a memória do país? Então, pensar em investimento tem que ser investimento contínuo e não pode pensar que é caro, mas que é necessário. Bom, a capacitação também é super importante e está constantemente estudando, conhecendo, principalmente nós da área de TI, que estamos envolvidos com essas questões. É importante a gente estar estudando, conhecendo. Eu venho fazendo os cursos de gestão de documentos que o Arquivo Nacional vem promovendo, que o CONARC vem promovendo. Isso é super importante. A questão das parcerias também. A gente vive numa realidade hoje em que é contenção de despesas em todas as instituições. Então, quando a gente une forças, a gente consegue ir mais longe, ter mais resultados. Então, a gente tem contatos com outras instituições, colegas de outras áreas, não só de TI, mas de arquivo também, em que a gente conversa, a gente troca as nossas queixas, as nossas dificuldades, e isso tem sido muito interessante, essa troca de informação, de experiência, porque isso tem ajudado a gente a crescer juntos. Então, acho que é isso, essa é a mensagem, pensar em desenhar arquivos, pensar em preservação digital, pensar em ter ações hoje para evitar um apocalipse, algo catastrófico no futuro, se preparar hoje para um eventual risco. Agradeço mais uma vez a oportunidade, o prazer de estar entre vocês, colegas caríssimos, que eu tenho aprendido muito com vocês e tem sido um prazer trabalhar, não só com você especificamente, mas com todo o corpo de arquivistas e, enfim, colegas que têm me ajudado, têm ajudado a TI a desenvolver o trabalho e a ajudar vocês nessa questão de preservação digital. Obrigado. Bom, então agora eu acho que é minha vez. A gente não tem mediador, mas
Eu queria agradecer, como sempre, a oportunidade de falar um pouco das nossas ações, né, do que a gente está fazendo, de como a gente está trabalhando, de como a gente está encarando esses desafios da... Tava desligado o microfone? Não. Esses desafios da tecnologia, né, em relação a documentos digitais, porque, de fato, é um desafio todo dia. Antes de tudo, uma questão também política, né, porque envolve tomadas de decisão que não são baratas, né, envolve custo, dinheiro, e aí entra governo, entra direção, entram vários aspectos para a gente que acabam interferindo de uma forma positiva ou não nas tomadas de decisão do grupo, principalmente do AN Digital, né, do setor também de preservação digital, para as nossas atividades de preservação de documentos digitais. Pode passar, por favor? Eu gostaria de começar com dizer que nós estamos regidos por lei, né, o Arquivo Nacional, que a 8.159, que diz que é dever do poder público a gestão documental, proteção especial, documentos de arquivo, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. E depois que compete ao Arquivo Nacional a gestão, o recolhimento, o acesso sob sua guarda. E tem alguma outra parte que ele fala também que é independente do suporte, né? Então, a gente precisa, missão, né? A gente tem que dar conta do que está sendo produzido pela esfera pública de qualquer maneira. Tá bom. E aí, em janeiro, saiu o decreto 9.662, que fala das competências mais especificamente do Arquivo Nacional, né? E aí no artigo 51, parágrafo 3, diz que é promover o recolhimento dos documentos de guarda permanente para tratamento técnico, preservação e divulgação, de forma a garantir acesso pleno à informação em apoio às decisões governamentais, acho que está meio como governamentais de caráter político-administrativo, ao cidadão na defesa de seus direitos, com vistas a incentivar a produção do conhecimento científico e cultural. Então, precisamos preservar, precisamos investir em preservação, porque os documentos estão sendo produzidos. E a gente tem que garantir que ele possa ser acessado daqui a 50 anos, a 70 anos, o máximo de tempo que a gente conseguir, de fato. Pode passar, por favor. Essas são algumas... uma linha do tempo, mais ou menos, né? Para dizer como é que surgiu a questão dos documentos digitais aqui no Arquivo Nacional, né? A gente começou em 2009 a disponibilização dos documentos digitais por meio da nossa plataforma de acesso, que é o CIAN. Em 2010, a gente começou isso na nossa plataforma de acesso sem estar organizado, porque ele tem que levar, né, a estrutura de arranjo, a anotação, tudo bonitinho, que eu vou mostrar depois para vocês. Mais ou menos como é que a gente conseguiu organizar nossos ambientes. E aí a gente... então, a gente dá acesso de forma offline, né, aos documentos que às vezes estão descritos no CIAN, não tem arranjo ainda, não sofreu tratamento técnico, mas já estão digitalizados. Então, ao invés da gente pegar, né, o documento lá do depósito e aí tem a degradação, né, tem por conta da manuseabilidade do documento, a gente já dá acesso ao digital, só que ainda aqui na sala de consultas, até que ele seja de fato tratado, receba o arranjo adequado, a anotação e vá ser disponibilizado no CIAN.
Aí a gente tem essas ações, né, para levantamento do que a gente já tinha disponibilizado disponibilizado não, o que a gente já tinha digitalizado, né, em documento digital na rede, quando começou os trabalhos de organização disso, começou com um grupo de trabalho, foram 2 grupos de trabalho, um deles durou 4 anos, que foi o GT Gadan, que a gente chama, para fazer todo esse levantamento, mapeamento de tudo que estava no storage, e esse manual de procedimentos para a organização dos representantes digitais do Arquivo Nacional começou com o GT Gadan. Então, a gente conseguiu, com esse manual, dar uma estrutura, as normas, né? Você imagina, né? Como o Thiago falou, nós temos quase 57 milhões de objetos digitais no storage, na área de acervo, então, permanente. E aí, se a gente não tiver mínimas diretrizes e regras para até a nomeação desses arquivos, pode ser que a gente não ache mais eles, né? E aí a gente perde completamente o controle, porque eu falei até numa outra palestra, que se a gente não tem, que às vezes quem olha a nossa anotação, né, o nosso código de referência, vê uma coisa muito, às vezes ele é muito grande, ele é cheio de código, e às vezes é difícil de decifrar a primeira olhada, assim. Mas ele é extremamente necessário, porque ele diz exatamente em que caixinha que aquele documento a que caixinha aquele documento pertence, né? Você tem o CODEARC, BR, RJN Rio, tem código do fundo, seção, série, dossiê, item, e aí você coloca isso tudo no nome do documento. Mas se você pegar aquele documento que já está identificado, jogar em qualquer outra área do ambiente, uma hora você vai identificar. O que esse documento está fazendo aqui? Ele não é daquele, ele é de lá. Então, você já pega e você já sabe de onde que ele se refere. Se a gente não tiver uma mínima identificação do objeto digital, às vezes nem abrindo o documento a gente consegue identificar de onde que aquele documento porque às vezes não foi tratado, ele não está anotado no documento original, porque às vezes quando a gente faz o tratamento técnico, a gente anota com lápis 6B cada página do documento, com a anotação e tudo mais. Se ele não foi identificado anteriormente, né, no tratamento técnico, e ele também não tem notação na identificação do objeto digital do lado de fora, e a gente abre o documento, o PDF, o TIFF, seja o que for, e não tem nada identificando ele do lado de dentro, é melhor a gente refazer o trabalho, da sorte dele ser redigitalizado de novo em algum momento, porque até a gente descobrir de onde é aquilo, a gente está falando de uma massa documental muito grande, né? Então, é bem importante. Então, esse manual, ele dá as diretrizes de como a gente organiza o nosso ambiente de acervo. Esse é o nosso ambiente de acervo. A gente divide em algumas áreas, né? O ambiente principal, que já está organizado, que já está com arranjo, descrição, notação, tudo bonitinho. Fundos em tratamento, que está digitalizado, né? Que é aquele caso que eu falei, que a gente disponibiliza documentos digitalizados na sala de consultas. Geralmente são os que estão nesse ambiente, que ainda não tem anotação, não tem quadro de arranjo definido, mas já está digitalizado. E aí a gente dá acesso. Então, a gente tem também a área de trabalho, que é o único lugar onde as áreas técnicas têm o poder de gravação, porque nas outras áreas são só de leitura. As únicas pessoas, né, que têm acesso de gravação em todo esse ambiente são as pessoas que trabalham no setor de preservação digital, mais especificamente na equipe de gerenciamento e preservação, porque hoje, no Arquivo Nacional, foi decidido que a preservação digital
abarcaria a digitalização, microfilmagem e a preservação digital. Então, para não ficar equipe de preservação digital no setor de preservação digital, a gente colocou que seria a equipe de gerenciamento e preservação. Então, a gente tem equipe de digitalização, microfilmagem e gerenciamento e preservação. Então, e aí a gente tem o representante digitais de outras entidades, que é onde fica o acervo dos projetos da CNV, do Memórias Reveladas, por exemplo. Então, o que não é acervo nosso, então a gente separa o que é acervo nosso do que não é nosso. A gente separa acervo administrativo, que é o uso corrente intermediário, do que é acervo permanente. A gente separa acervo arquivístico de acervo de biblioteca. Então, a gente conseguir focar, né, na preservação digital, no nosso objetivo, que é a preservação digital dos documentos arquivísticos. E a gente também, todo o recolhimento, a gente coloca em ato digital e faz uma cópia para os outros ambientes. Então, acontece qualquer coisa, o arquivo é excluído, a organização não está boa, acontece qualquer problema, a gente volta lá no nosso nato digital e puxa, faz uma cópia de novo e traz e vai fazer um tratamento técnico em cima da cópia. O original fica guardado do jeito que veio. Essa é uma frase que está na nossa política, na portaria do Arquivo Nacional, que diz: sem um programa permanente de preservação e acesso a documentos arquivísticos digitais, não haverá Arquivo Nacional no futuro. Então, se a gente não começar a cuidar dos nossos documentos digitais hoje, possivelmente, em muito pouco tempo, a gente não vai mais ter documento digital para acessar. Então, apocalipse. Então, essa frase está na nossa política de preservação, do programa do ON Digital, desculpa. Isso aqui é a resolução do CONARC, né, que versa sobre preservação digital. Não vou me repetir, eu acho que meus colegas já falaram, né? A preservação nacional, ou a preservação digital é muito mais do que simplesmente a gente ter uma solução tecnológica, no nosso caso, arquivemática. Ela precisa de constante investimento, porque você não faz uma preservação de forma estanque, você precisa ter continuidade das atividades e do investimento. A gente está falando de tecnologia, e o Thiago falou, né, que a gente tem fita LTO 5 e 6 e que já está na 8ª. Então, não adianta também você só mudar, no caso da fita LTO, só de fita. Você tem um sistema que você tem que mudar junto com a fita, porque senão você não consegue mais ler aquela fita. Um sistema de LTO 8, né, não lê mais a fita LTO 5, na verdade. Então, você tem que... tudo vai acompanhando, né? Tanto hardware, quanto software, quanto os formatos, tudo vai evoluindo e a gente não pode parar. Então, a gente tem que... É continuado, né? Esse tratamento é sempre continuado. A gente tem as ações do ON Digital, que foram muito importantes, inclusive para a criação do nosso setor de preservação digital. Passa, por favor. É um programa permanente de preservação e acesso a documentos digitais, que começou em 2010. Ele tem os desafios, né? Enfrentar a obsolescência tecnológica, construir uma solução para preservação e acesso, se beneficiar desse progresso contínuo, porque é isso, a gente precisa dessa continuidade. A gente não pode comprar, de repente, sei lá,
né? É uma parte disso, né? Mas um storage hoje e só voltar a comprar algum storage daqui a 5 anos. A gente não dá para ser assim. Então, a gente tem que fazer esse previsionamento de crescimento anualmente, para a gente poder cumprir a nossa missão, né? E ser o Centro de Excelência Nacional, a gente tem conseguido bastante mérito nisso, porque a gente quando vai num evento fora, né, do Arquivo Nacional do Brasil, né? Eu fui recentemente a um evento lá em Coimbra, em Portugal, e ninguém tá mais avançado que a gente. Então, a gente tá muito bem. Poderíamos estar melhor? Com certeza, mas a gente está muito bem. E é isso, a gente não pode parar, né, das discussões, das nossas melhorias tecnológicas, do nosso grupo, que foi muito importante, está sendo muito importante, essa parceria também, né, COGED, Copra e Cotim. A Cotim não faz parte do nosso... Passa, por favor. Eu já volto a falar disso. A gente também está no projeto, né, a pesquisa aplicada, os serviços técnicos, aquisição de equipamentos, para a gente recolher, descrever, armazenar e dar acesso aos documentos arquivísticos de trás produzidos pela Administração Pública Federal. A gente tem recolhido também documentos privados que vêm em formato digital. A gente muitas vezes não consegue mais salvar porque a gente recebe caixas em disquete ainda vem documento em disquete e às vezes mais da metade a gente não consegue ler porque já está corrompido. Isso é um desafio muito grande, né? A gente tem, era isso que eu ia falar. Então, o grupo executivo, o AN Digital está dividido em três equipes, né? Grupo executivo, comitê de integração e comitê de apoio técnico-científico. O grupo executivo é formado por 3 representantes da COGED e 3 representantes da Copra. E a TI, ela é apoiadora disso, né? Então, a gente, em toda reunião nossa, a gente faz questão de ter a presença da TI, porque a TI entra com outras especificidades que a gente não tem conhecimento, como arquivistas, né? Porque nossa formação é outra, então eles entram com um outro conhecimento que é sempre muito enriquecedora nas nossas discussões, e isso acaba entrando na nossa política de preservação digital, nas nossas tomadas de decisão, né, nos nossos documentos de ata, por exemplo. Então, está tudo documentado. Tudo que a gente discute nessas reuniões estão todas documentadas, como o Alex falou, está tudo a transparência, né? Está tudo acessível pela internet. Então, vocês entrem lá no site do Arquivo Nacional, que vocês têm acesso a o nosso programa, né, do AN Digital. Passa, por favor. Então, as linhas de ação são 4, né, prospecção, modelos de negócio, sistemas de preservação e acesso e gestão do programa. Nós estamos na 3ª, que é o sistema de preservação e acesso. Nós estamos fazendo testes com arquivemática, cada vez que a gente... Meu Deus, 19 minutos já. A gente... cada vez que a gente recebe, né? A gente tem uma gama muito grande de formatos que a gente precisa preservar, e a gente precisa que a nossa solução dê conta desses formatos todos, né? Que a nossa solução é o Arquivemática, mas como foi dito anteriormente pelos meus colegas, o Arquivemática não vem pronto. Então, todo o formato que a gente pega diferente, não tão diferente, né? Estou falando diferente do default que a gente que tem no
no Arquivemática, a gente precisa instalar os conversores, né? Basicamente, o Word, né? Excel, PowerPoint, o pacote Office, LibreOffice, né? Que apesar de ser aberto, é brasileiro e o Arquivemática é canadense. Então, a gente precisa de conversor, inclusive, para isso. E todo conversor que a gente instala, a gente precisa fazer teste, porque a gente não trabalha só com PDF, né? Todos os casos que a gente viu já de produção do Arquivemática era uma quantidade muito reduzida de documentos e eram basicamente PDFs. PDF original, preservação e acesso. E a gente, no Arquivo Nacional, o nosso original PDF são pouquíssimos. A gente tem qualquer coisa, assim. O CNV é foi um grande professor, assim, um grande desafio nosso. A gente usa sempre o acervo da CNV, o recolhimento que a gente fez, né, da Comissão Nacional da Verdade, como uma meta, né, de preservação, porque eles têm, acho que mais de 200, eu fiz essa conta já há muito tempo, já não me lembro mais, mas aí em torno de 200 formatos diferentes. E aí a gente tem, né, essa implementação do sistema que a gente está, por mais que a gente ainda não tenha integrado o Arquivemática com a nossa solução, com a nossa plataforma de acesso, que é o CIAN, a gente já tem tudo pronto para começar a nossa produção na preservação. Então, por enquanto, a gente vai fazer a preservação sem o acesso, mas a gente também já está estudando como a gente pode dar o acesso ao que está preservado sem a integração do Arquivemática com o CIAN. A gente está estudando como é que a gente pode fazer isso, mas esse é como estamos agora. Então, esses são os projetos dentro do programa maior, né? A gente está no projeto 7, com o pé no projeto 8, né, de implementação, e aí depois, passa, por favor. Depois a gente ainda tem o gerenciamento, né, a gestão do programa, na verdade. Então, a gente tem todo a capacitação, porque aí a gente vai ter que... os fluxos vão ser diferentes, pós o Arquivemática está... pós o Arquivemática está em produção, nós vamos... aquele ambiente principal lá, aquele ambiente de acervo, ele vai mudar a cara dele. Isso vai impactar em todo o Arquivo Nacional, principalmente as áreas de sala de consultas, né, de acesso e tal. A gente vai ter que mudar alguma rotina. A gente precisa... E por conta disso, assim, a gente já está com o pé na implementação. E logo que a gente implementar, de fato, o Arquivemática, a gente voltaremos os olhos para a equipe de gestão e preservação, porque a gente vai precisar, de fato, do treinamento, né, da equipe para poder lidar com essa nova ferramenta, né, com essa nova solução que é o Arquivemática. Troca, por favor. Então, aqui tem mais ou menos o que foi feito durante os anos, né, até a gente chegar ao Arquivemática. Então, começou lá em 2011, com uma parceria com Portugal. Foi testado o sistema Roda, mas o Roda tinha capacidade para gerir ali. Então, a gente precisaria, para dar conta, a gente precisaria de vários servidores Roda para dar conta do que um servidor Arquivemática faz. Então, a gente vamos focar, então, no Arquivemática. Parece que hoje o Roda, ele já foi atualizado, mas a gente não fez teste com Roda, porque se a gente toda hora voltar, né, para fazer, vamos então testar o Roda de novo, a gente não caminha
na nossa missão, né? Então, a gente optou, vamos focar na arquivemática e a gente já está quase, de fato, colocando no ar, então vamos continuar aqui mesmo. Aconteceu. Essa é a política, tá, de preservação digital. Eu vou passar rapidinho, porque o meu tempo já estourou. Eu vou passar rapidinho os itens, tá, da preservação, da nossa política de preservação digital. Eu convido vocês a verem isso no site, ele já está lá disponível também para todo mundo. Por favor. Então, ele começa, né, com contexto, né, com histórico, princípios e jurídicos, inclusive, o contexto jurídico normativo, plano de sucessão e tal. Depois ele fala sobre a entrada de documentos digitais no Arquivo Nacional. Apesar da gente não ter uma coisa muito importante, apesar da gente não ter uma política nacional, a gente consegue definir diretrizes nacionais através da nossa política de preservação digital, porque todos os órgãos da esfera pública federal precisam estar de acordo com essa política para a gente poder absorver, fazer o recolhimento desses documentos, porque se tiver com algum formato muito fora da nossa, que a gente estabelece inclusive na política, os formatos, né, que a gente sugere como original, para preservação e para acesso. Então, se tiver fora disso, a gente não pode garantir que esses documentos vão ser preservados, justamente porque para o Arquivemática a gente precisa de conversores, a gente não sabe se o Arquivemática tem conversores para formatos que estão fora da nossa política de preservação. Então, acaba tudo afunilando para a nossa política, né? As diretrizes do governo, governamental, acaba tendo que seguir a nossa política de preservação. Então, a gente tem, de fato, né, o nosso capítulo 3, né, sobre a preservação, né, o compromisso de preservação, autenticidade, a gente fala um pouco, estratégia de preservação e armazenamento do objeto digital, e a gente fala da segurança. Por favor. E a gente fala do acesso. Essas são as etapas do recolhimento, né, da nossa política. Então, antes de qualquer recolhimento, a gente precisa primeiro, não funciona, olha, tem documento lá para vocês? Estou entregando aí amanhã. A gente não faz assim. Então, a gente precisa fazer primeiro uma etapa preliminar, que a gente chama de um pré-recolhimento antes, que a gente vai fazer a entrevista, né? A gente tem todo o produtor, né, faz todo um levantamento documental de formatos, de tudo para a gente. Aí a gente vai... uma negociação, né? É uma etapa de negociação ali, né? Que a gente vê se está tudo direitinho, se está tudo nos conformes, se está tudo de acordo com a nossa política, e a gente vai negociando para ver como está também organizado, enfim, essas coisas todas. Aí, de fato, depois é que tem a submissão, né, que é o envio desses documentos para a gente. Aí a gente, de fato, verifica, faz a verificação na quarentena, se tem antivírus, se tem arquivo corrompido, e aí depois a gente volta, se tiver algum arquivo corrompido, a gente volta lá no produtor, olha, esse arquivo aqui está corrompido e tal, então a gente gera um relatório disso, aí estão tudo certo, a gente tem a validação, tem a aceitação e tem a formalização, olha, ok, está recolhido, já é nosso, vamos dar acesso. O nosso estágio atual, né? A gente já desenha esse tiquezinho, essa florzinha, não estão alternados para ficar mais bonitinho, tá, gente? Isso aí, o tique é o que a gente já cumpriu, né? O que a gente já conseguiu fazer. Então, a gente tem um desenho de fluxo do funcionamento do repositório, né? E isso foi o desenho que a gente fez para ligar, né, para integrar, fazer a integração do Arquivemática com a nossa plataforma de acesso, que é o CIAN. A gente já, inclusive, desenvolveu um termo de referência, tá, para a gente poder contratar analistas para fazer
isso, mas o desenho já foi feito, então a gente já tem, inclusive, termos de referência pronto. A gente está em desenvolvimento da área de pré-admissão, que, na verdade, essa área de pré-admissão, ela está desenhada nesse fluxo, então ela vai ser desenvolvida a partir do momento em que a gente fizer a contratação dos analistas. A gente tem o desenvolvimento de procedimentos de automatização de pacote, que a gente conseguiu fazer, né, o Thiago desenvolveu uma ferramenta para a gente automatizar a criação da tabela CSV de metadados para inserção no Arquivemática. Porque para cada linha da tabela, imagina uma tabela de Excel com os campos descritivos lá, né, com os campos de metadados. Então, a gente tem, para cada linha, um objeto. Então, você imagina fazer isso com 57 milhões de objetos, a gente não dá conta, manualmente, né? Então, o Thiago conseguiu desenvolver uma ferramenta para automatizar isso. Então, ele vai no Cian, busca todos os campos, né, que a gente disse para ele buscar, né? A gente disse para a ferramenta ir buscar no Arquivemática, no Cian, desculpa, né, descritivo, e ele monta com aqueles metadados do Cian, ele monta a tabela CSV do objeto que a gente quer colocar no Arquivemática. Então, isso já está sendo automatizado. Então, isso é uma vitória para a gente. A gente tem a integração, propriamente dita, do Arquivemática com o Cian, que vai depender, né, da nossa contratação dos analistas, o estudo contínuo, que isso é feito, e o início de uso do repositório em escala de produção, que a gente está já com o pé. Então, aqui esse é o grupo executivo do AN Digital, né? Nós temos o Alex, que hoje ele é o coordenador do AN Digital, o Alfredo, que é o que trabalha diretamente comigo lá no gerenciamento e preservação, a Cláudia Lacombe, que foi, até o início do ano, a coordenadora desse projeto magnífico, desde a sua criação em 2010, a Cristina Ruth, nossa mestre Atom, eu e Raquel, que é a operadora ali, que é a nossa faz tudo essencial nos testes do Arquivemática. É isso, gente. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas assim, não dá tempo, então procurem lá a nossa política, qualquer dúvida a gente está à disposição. Tem aí os nossos e-mails também, tá? Muito obrigada. Perguntas? Desculpa. Não, era isso mesmo que eu ia falar. Bom dia, me chamo Tyron, atualmente estou trabalhando na coordenação de gestão de documentos. Primeiramente, gostaria de parabenizar, foi muito salutar a fala de todos vocês, dos três colegas aqui da casa. Para nós que trabalhamos com gestão, é muito importante a gente compreender um pouco mais sobre as atividades de preservação, que por vezes caminham, né, de forma paralela às atividades de gestão e se desdobram como consequências das nossas atividades. Então é muito importante a gente compreender desde a parte conceitual, da amplitude dos conceitos, né, como o Alex trouxe, a importância da preservação e até mesmo as ações que a casa desenvolve. Tenho duas perguntinhas. Uma para o Alex e outra para a Érica. Na segunda-feira, o Alex deu um spoiler falando que em breve nós vamos publicar, a casa vai publicar, o Arquivo Nacional, a nova política de preservação. Eu queria saber se é uma atualização dessa segunda versão de 2016 ou se é um documento mais amplo. Queria só que você dissesse um pouquinho sobre isso. E para a Érica, apesar que você já mostrou o status ali, né, gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente, porque nós que atuamos, né, na área finalística, é muito comum a gente escutar que o Arquivo Nacional parou de recolher, que o Arquivo Nacional não está recolhendo. Eu queria que você explicasse um pouco se o Arquivo Nacional está recolhendo documentos, qual o status disso, tá? Tanto um formato não digital como formato digital. Obrigado. Bom, Tyron, acho que teve um pequeno equívoco aí quanto à minha fala de segunda-feira.
A gente tem duas questões. A primeira questão relativa à nossa política de preservação digital, política do Arquivo Nacional. Ela encontra-se em fase de atualização, principalmente com relação a alguns formatos específicos para documentos audiovisuais, que estão em análise nas nossas reuniões lá semanais com a equipe responsável pela área, mas que não existe claramente um horizonte para a publicação dessa atualização. Isso é uma coisa. A outra coisa é a nossa recomendação para a elaboração de políticas de preservação digital, que é um documento também produzido pelo Arquivo Nacional, com o intuito de orientar os órgãos e entidades da administração pública federal no sentido de desenvolver, de elaborar as suas políticas de preservação digital. Então, acho que você confundiu uma coisa com outra, mas tudo bem. Mas um ponto importante de se ressaltar, e foi até bom o Tário ter feito essa colocação, é que ter uma política de preservação digital é um dos pontos basilares para ser considerado uma instituição confiável naquilo que diz respeito à preservação dos documentos arquivísticos digitais. Então, nesse intuito, o Arquivo Nacional teve esse movimento de buscar orientar os órgãos a desenvolver as suas políticas de preservação com base nas premissas já estabelecidas aqui anteriormente, com a questão das características e qualidades do documento arquivístico e princípios específicos sobre a preservação digital aplicados ao nosso objeto, que é o documento arquivístico digital. Então, só complementando, a gente está atualizando a tabela de formatos, né, como o Alex falou. A gente, no final do ano passado, a gente conseguiu discutir a atualização dos formatos de audiovisual e sonoro. A gente ainda não conseguiu bater o martelo em relação à resolução do audiovisual, né, porque a parte da equipe fala, poxa, vamos manter em HD, né? A preservação, não, vamos manter em 4K. Tá, qual é a missão da instituição? Né? O que a gente consegue fazer com histórias que a gente tem, né? Enfim. Então, isso ainda não foi definido a resolução, mas a gente conseguiu chegar a um acordo em relação aos formatos do audiovisual e sonoro. E isso também é importante dizer que a gente sempre discute essas questões técnicas com as áreas técnicas, né? A gente junta sempre todo mundo porque nós, apesar de sermos plurais, né, no que a gente desempenha, nós não temos capacidade de decidir o que é melhor para sonoro e audiovisual. Então, a gente tenta seguir ali a gente tenta não, né? A gente segue os parâmetros do PRONON. Então, de acordo com as opções, né, que o PRONON nos dá, a gente senta e discute com as áreas técnicas o que é viável ou não de seguir as normativas ali, as diretrizes ali do PRONON. Então, quanto ao recolhimento, nós estamos recolhendo. Nós estamos recolhendo, sim. Nós estamos... entrou, né, principalmente digital. A gente recolheu agora, na verdade não foi um recolhimento, foi uma transferência do APO. A APO é a Atividade Pública Olímpica, Autoridade Pública Olímpica, desculpa. E já saiu inclusive da quarentena tem pouco tempo, e a gente precisa inclusive se reunir para ver como vai ser o tratamento técnico em cima desse acervo, que está ainda no intermediário, tecnicamente ele está ainda no intermediário, mas ele já está oficializado, diria, no CIAN, já tem código, já tem CODEARC, já tem código de fundo, ele já está todo bonitinho. Então, a gente precisa ver internamente como é que a gente vai se organizar para fazer esse tratamento técnico. Mas a gente está recolhendo, sim. Tyron, eu sou a Luffy, sua pergunta é muito importante. Sou responsável pela coordenação geral de processamento técnico de preservação. Então, assim, muito se discute na área sobre quase uma letargia do Arquivo Nacional quanto ao recolhimento, o que de fato não procede. Nós recolhemos sim, né? Mais efetivamente, a sede, nós temos uma regional em Brasília,
Então, o movimento de recolhimento físico, digamos, né, na sede, é um pouco menor, porque temos concentrado mais os nossos esforços na documentação colonial, enfim, audiovisual. Mas na nossa regional, na Coreg, isso é constante. Ainda semana passada, a gente tramitava junto com a COGED um recolhimento, um processo de recolhimento do Ministério da Saúde. Tá? É bom ressaltar que o Arquivo Nacional, às vezes, responde, né, acaba assumindo uma responsabilidade que, de fato, é dos órgãos produtores. Né? Existe toda uma legislação que deve ser seguida acerca das boas práticas de gestão de documentos e que o Arquivo Nacional, ele, por lei e regulamento, ele é responsável apenas pela documentação de caráter permanente. E a gente sabe, estamos entre colegas, que essa documentação ela precisa estar, né, de acordo com as boas práticas para aí sim entrar nos depósitos do Arquivo Nacional. O metro quadrado permanente, né, de uma de documentação a longo prazo é muito cara para o Estado. Então, recolhimentos selvagens, como foi feito durante muito tempo, não está sendo mais aceito nem admitido pelo Arquivo Nacional. Então, por isso, talvez que nós tenhamos reduzido o número da entrada de documentos, porque temos uma ação mais direta em relação aos órgãos produtores em respeito às boas práticas de gestão de documentos, para aí sim essa documentação vir para a custódia do Arquivo Nacional. Tá? Mas o Arquivo Nacional recolhe sim bastante. Eu acho que só é uma observação. A gente recolheu o intermediário da Autoridade Pública Olímpica porque o órgão se extinguiu. E vai ficar onde, né? A gente recolhe, entendeu? Então, entrou como intermediário porque já não tem mais ninguém para cuidar desse acervo. Então, nós absorvemos. Silvia, do Arquivo Nacional. Duas perguntas, ou dois comentários, um para a mesa geral, que dada essa área da preservação digital ser tão delicada, né, que eu acho que exige um compromisso profissional muito grande, né, e eu acho que o arquivo, nesse sentido, eu sou testemunha, tem manifestado, tem demonstrado ter esse compromisso. A minha pergunta é se existe alguma coisa tipo um código de ética de atuação na área, né? Porque normalmente todo segmento profissional tem um código de ética e eu fico imaginando se isso já surgiu ou se ele se combina a área de TI com a área de arquivo e coisas assim, porque eu acho muito delicado mesmo, muito grave. E a outra coisa era lembrar a Érica que ela podia comentar, que eu acho uma das coisas mais geniais dos últimos tempos, porque a gente sempre, quando fala em preservação digital, fica imaginando que os documentos digitais ficam intocáveis, né? E a ideia de arquivo, sobretudo quando você pensa assim, da produção até ele chegar ao acesso, né, considerado já de valor permanente, você tem vários trabalhos nele, então ele se desloca na sua organização, na sua estrutura de organização, de diferentes maneiras. E uma das coisas que, bem recentemente, a gente conseguiu fazer, a partir, inclusive, da própria iniciativa da gerência, são as tabelas de equivalência, né? Que antes a gente ficava fazendo na mão, anotando de alguma maneira, mas você se perde na rapidez da formatação, da produção de derivadas, etc, etc. Eu queria que você falasse isso e a mesa comentasse sobre a questão do código de ética. Vocês querem falar do Bom, código de ética? Quanto à existência de um código de ética específico para preservação digital em arquivos, eu pessoalmente desconheço. A gente tem um código de ética da profissão do arquivista, que é bem abrangente, acredito eu, que seja capaz de dar conta das nossas ações quanto preservadores digital, se é que eu posso, por assim falar, por assim dizer, que eu acredito que já dê conta desse universo. Como eu também acredito que, muito provavelmente, já existe um código de ética quanto à atividade do profissional de TI, que acredito eu que também dê conta de toda a nossa atividade quanto à preservação digital. Vale lembrar que a preservação digital, quanto área específica estabelecida, ainda não é muito bem... Eu vejo como uma área muito bem consolidada e consigo perceber os limites e relações com outras áreas.
mas isso não é consensual. Existe uma parcela daqueles que veem a preservação digital com uma subcategoria, uma sub-área de uma coisa maior, como a curadoria digital, que eu pessoalmente não concordo. Eu acho que a curadoria digital tem o seu quê de preservação, mas envolve outras questões, não só do gerenciamento do objeto, mas principalmente sobre o uso e reuso desse objeto, ressignificação desse objeto e tudo mais. E a preservação digital em arquivos, eu consigo perceber os seus limites, as suas relações inter e transdisciplinar com a TI, com a administração, com outras áreas, mas eu vejo assim como uma área específica que já se consolidando. Existem algumas associações internacionais específicas para a preservação digital, uma inclusive feita pelo Davi é um mexicano que fez um doutorado em Barcelona, então ele criou uma associação de preservação digital e muito provavelmente, acredito eu, que em alguma associação para profissionais que atuam em preservação digital, em algum momento essa questão do código de ética vai surgir. Até uma questão interessante que eu pretendo comentar com ele, mas especificamente hoje eu pessoalmente não conheço. Tem alguma aí? Bom, eu vou falar das tabelas de equivalência, né? Então, as tabelas de equivalência, o que acontece? Quando a gente digitaliza um acervo, que a gente tem muitos, né? Que não sofreram tratamento antes do tratamento técnico, a gente dá uma anotação provisória a esses documentos digitalizados. A gente estipulou no nosso manual que é obrigatório qualquer representante digital estar minimamente com o CODEARC até o código de fundo, porque todo acervo que entra na instituição recebe o código de fundo. Então, ele tem que estar minimamente identificado até o código de fundo. E ali ele recebe uma anotação provisória. Caixa 55, estante 40, pacote 20, enfim. E aí, quando a área técnica fala para a gente, olha, organizamos esse acervo, e ele já está digitalizado, vamos organizar o digital para colocar no CIAN, que já tem, inclusive, descrição lá. Como é que a gente faz? A gente faz uma tabela de equivalência dessas notações, inclusive com o digital. Então, a gente abre lá o storage, vê como essas notações estão no storage e qual foi o arranjo dado pela área. E qual seria a anotação nova. Então, a gente faz uma equiparação, né, da antiga com a nova, né, que vai a oficial, né, que vai virar oficial. Então, a gente documenta tudo. Todos os fundos que a gente mexe, todos os acervos que a gente mexe, a gente faz essa equivalência. Isso é importante para a memória do trabalho, né, a gente aumenta também a confiabilidade daquilo, né? Porque quantas vezes um usuário, às vezes, chegou aqui e falou, principalmente com o acervo da ditadura, poxa, eu não estou achando esse documento, vocês tiraram esse documento daqui, não. Mas, na verdade, a gente organizou aquele documento e a gente deu uma anotação, um código de referência definitivo para aquele documento que ele não tinha. E isso tem que estar registrado numa tabela de equivalência, minimamente, porque se uma hora, né, o usuário, olha só, esse documento aqui eu não estou achando, a gente pega lá a tabela de equivalência, não, tá aqui, ó, o documento X virou Y, olha, é isso aqui mesmo. Então, isso tem que estar documentado. Isso para mim, eu vejo isso como muito sério, né, porque você é uma forma de transparência, né? Para você dizer para aquele usuário que você não está omitindo a informação dele, que ele só mudou de nome, né? Para você poder dar acesso a ele online, para ele poder acessar da casa dele. Mas para ele poder acessar da casa dele, a gente precisa dar um nome oficial. E às vezes o documento original não está com o nome oficial, né? Ou não é organizado, né? O acervo não organizado. Então, a gente, a proposta é que não exista, que a gente vai eliminando aquela área do acervo de fundos em tratamento, né? No gráfico eu mostrei. Porque a gente vai ali organizando o que está pendente, o que a gente consegue, que a área
técnica dá para a gente de notação definitiva e a gente encontra naquele ambiente que ainda não tem notação, a gente faz a tabela de equivalência e transfere ele de ambiente para o ambiente principal, que a gente chama, né? Então, ele sai daquela posição que ele tinha antes de não estar trabalhado para ele estar oficialmente arranjado, trabalhado com notação e descrito no CIAN. Então, a gente documenta aliás, a gente documenta absolutamente tudo. Transferências de áreas de ambiente, exclusão, porque a gente não tem... isso tudo é feito manualmente, tá, gente? Porque a gente não tem nenhum sistema que gerencie isso de forma automatizada. Então, para a gente também poder se garantir, né, e dar essa transparência para o usuário, para quem vem procurar a documentação que está aqui sob a guarda do Arquivo Nacional, a gente documenta tudo o máximo possível. Tudo. Obrigada, Érica. Mais uma perguntinha para a gente encerrar. Bom dia. Podem ser 2 perguntinhas? Meu nome é Gabriel, eu sou aluno de Arquivologia da UF, graduação. Queria parabenizar os palestrantes e agradecer, né, pelas palavras, porque durante a graduação, pelo menos isso é um relato muito pessoal, a abordagem do documento digital foi muito aquém do que a gente deveria ter. Agora já está melhorando, chegaram professores da área específica, o professor Daniel Flores, a Natália, a Tonholi, mas durante a minha passagem, a gente tinha a Margarete que falava, mas não era o suficiente. Então, tendo esses eventos é de grande valia para todo mundo. Até o pessoal que está se formando agora junto comigo. Muitos não sabem o que é o modelo OAS, muitos veem pouquíssima coisa sobre interpares. Então, a gente sai com conhecimento bem defasado. Então, a gente tem que repor realmente nessas palestras, correndo atrás com cursos e tal. Uma pergunta seria sobre essa não interação entre o CIAN e o Arquivemática. A pergunta seria, o Arquivemática hoje ainda está em fase de testes? Em fase de teste. Se esses 57 milhões de objetos digitais não estão no Arquivemática, onde eles estão? Eles estão sendo armazenados? Estão seguindo modelos internacionais, nacionais? E como funcionaria o recolhimento de outras instituições? Já estão utilizando os pacotes? Como é que as outras instituições que gerenciam os documentos estão fazendo essa transferência para o Arquivo Nacional, esse recolhimento, né? Como que o Arquivo Nacional está fazendo esse recolhimento? A Érica mostrou, né, os passos, a entrevista, a submissão, o recolhimento e tratamento, mas como está sendo tecnicamente efetivada esse recolhimento? Obrigado. A gente está em teste. Aliás, é bom esclarecer, porque para além do nosso da nossa produção no Arquivemática, a gente vai continuar fazendo testes no Arquivemática. Então, a gente vai ter 2 ambientes de teste e de homologação, que chama, né? Produção. A homologação de teste. Então, a gente vai ter 2 ambientes, continuar com 2 ambientes, né? O de homologação, que é o ambiente de teste, e o de produção, tá? A gente não vai parar de fazer teste porque a gente entrou em produção no Arquivemática. Como eu já disse, a gente tem muitos formatos para dar conta. Então, a gente não vai fazer uma produção de um formato que a gente não tem certeza de como a Arquivemática vai funcionar, né? Então, a princípio, né, pelo menos nesse início, a gente vai fazer teste, deu tudo certo no teste, a gente coloca em produção. E a gente vai trabalhando assim até o barco, de fato, estiver fluindo, entendeu? Essa é a primeira questão. A segunda questão, onde a gente guarda, né? A gente guarda naquele esquema de ambiente de acervo que eu te mostrei lá no início. Não sei se você se lembra. Volta lá, por favor.
lá estão os 57 milhões de objetos digitais que a gente tem. Tá? Então, a gente tem 57 milhões de objetos digitais, contando o Nato Digital, representantes de outras entidades, área de trabalho, fundos em tratamento e ambiente principal. Isso tudo aqui tem 57 milhões de objetos digitais. A gente está aí chegando a 500 terabytes só nisso aqui. E o que a gente consegue fazer para minimizar, talvez, né, qualquer dano, né, ou exclusão, primeiro que tudo é feito backup, né? E as áreas, elas têm grau de sigilo e tudo mais. Mas ela tem acesso restrito, né? Não é todo mundo que tem acesso a tudo, e acesso de gravação principalmente. As pessoas só têm acesso, as equipes, né, internas, né, do Arquivo Nacional, só têm acesso de gravação na área de trabalho, e cada equipe tem a sua pasta. Uma equipe de um diretório não entra e faz gravação na equipe de outro diretório. Então, assim, a gente consegue dar uma certa segurança nesse sentido. E aí só tem poder de gravação, principalmente ambientes fundos em tratamento, de leitura todos têm, tá? O Arquivo Nacional, todo quem pede tem acesso, mas só de leitura. A gravação não. Só quem é da preservação digital que está na área de gerenciamento e preservação, que sou só eu e o Alfredo. Mas ninguém pode gravar nesses outros ambientes, que é onde fica, de fato, o acervo que vai para o CIAN, que é feito backup e tudo mais. O Nato Digital, as pessoas não podem nem ver. Então, assim, a gente tem níveis de acesso nesses ambientes. É o que a gente consegue fazer hoje. Tá? Não, mais alguma? E como é que é feito o recolhimento, né? O recolhimento hoje, se as instituições... O primeiro recolhimento Nato Digital que nós fizemos foi CNV. Na época do CNV, a política de preservação estava ainda em construção. Então, hoje eu acho que a gente tem diretrizes melhores para a definição de entrada desses documentos. E na própria política de preservação dá umas diretrizes, né? Diz como é que isso tem que vir. A gente tem... se a instituição hoje, né, que vai recolher ao Arquivo Nacional, ela tiver capacidade para nos remeter os pacotes, né, de preservação, né, não de acesso, né, de submissão, a gente tem como receber. Tendo o Arquiviamática funcionando, a gente tem como receber. Até hoje, neste exato momento, a gente recebe a gente bate tabela descritiva do produtor com o que vem, de repente, no HD. É o que a gente tem hoje. Tá? Quando a gente, de fato, começar com a produção do Arquiviamática, a gente pode começar a receber os pacotes. Só complementar aqui alguns pontos importantes. Com relação à estrutura que o Arquivo Nacional tem hoje. O Arquivo Nacional hoje, a gente tem uma sala cofre Tier 3, que é um nível de segurança bem avançado para a maioria das instituições. E a gente, como a Érica bem disse, a gente se cerca de medidas de segurança, medidas protetivas, quanto à garantia da integridade dos objetos digitais guardados no storage, organizados numa estrutura de arranjo, de forma a permitir a fácil recuperação da informação. É uma forma que a gente tem de garantir a integridade e, com isso, ter uma maior presunção de autenticidade daqueles objetos. Por quê? O Arquiviamática, não sei se você pôde assistir a apresentação que teve aqui segunda-feira, acho que vale a pena depois você dar uma olhadinha no Facebook, porque eu não posso entrar muito em detalhes por causa do tempo.
O Arquivemática, ele é muito mais um protótipo do que uma solução de funcionamento pleno. Ele se propõe a fazer uma série de coisas, quando, na verdade, ele não faz exatamente o que ele diz que faz. Eu não estou dizendo que o Arquivemática é ruim, muito pelo contrário. Das ferramentas que eu conheço, de longe é melhor. Mas, por exemplo, o Arquivemática, ele se propõe a dar conta de mais de 1000 formatos diferentes. Não dá. Para a maioria dos conversores, como o Thiago e a Érica bem disseram, a maioria dos conversores eu tenho que definir os formatos da minha política, ir atrás de conversores abertos e implementar no meu Arquivemática. O próprio ambiente de homologação já apresentou uma série de problemas. Vira e mexe, dependendo do tamanho do pacote de submissão que a gente tenta admitir no repositório, o Arquivemática cai. Então, muito devido à instabilidade da solução, a gente não consegue implementá-la de forma plena, tê-la funcionando de forma plena. Por isso que o Arquivemática está há quase 3 anos em teste, né, em teste sistemático pela área, principalmente pela Raquel, quem melhor pilota a solução. E todos esses testes são parametrizados, são anotados, são batidos com a nossa política, na tentativa de fazer o melhor uso de uma ferramenta que não tem funcionamento pleno. Alguns órgãos partiram para uma iniciativa de adotar o Arquivemática como apenas uma das entidades funcionais do modelo AIS, e todas as outras entidades do modelo AIS fazem um desenvolvimento por fora. Ou seja, eu respeito o modelo AIS, mas eu não uso plenamente o Arquivemática, já que o Arquivemática não dá conta plena dos meus problemas. Mas volto a dizer, das ferramentas que eu conheço, de longe é melhor. Tem muito para avançar? Tem, mas de longe é melhor. Contra recolhimento, acho que vale a pena você dar uma olhada na instrução técnica número 1, tem na internet. A instrução técnica do AN Digital número 1. Essa instrução técnica, ela rege toda a atividade de recolhimento do Arquivo Nacional para o programa AN Digital, no que diz respeito, obviamente, aos documentos arquivísticos digitais. Está junto com a política. Exatamente, está junto com a política e todo aquele material que a Érica já citou aqui anteriormente. Mas se você quiser um lugar onde esteja consolidado, vai na instrução técnica número 1. Quanto ao recolhimento dos pacotes, aí vai o projeto 7, que foi um projeto que a Érica não teve muito tempo para comentar, mas que eu já falei um pouco mais na segunda-feira. O projeto 7, ele trata sobre o desenvolvimento de 2 ferramentas. Uma primeira ferramenta que a gente chama de módulo de recolhimento web, que é um sistema onde os órgãos e entidades da Administração Pública Federal vão entrar nesse sistema, vão inserir os seus documentos, digitar os seus metadados. Esse próprio sistema, que é uma espécie de sistema de pré-ingeste, por assim dizer, ele vai pegar o objeto digital inserido pelo órgão ou entidade, mais os seus metadados, vai criar um pacote respeitando lá o modelo BECT, um CIP, e vai mandar esse CIP para a gente. Esse CIP vai ser admitido no repositório de acordo com toda a nossa política de preservação digital. Então, você tem 2 questões. A primeira, que a Érica bem colocou, sobre o funcionamento pleno da solução de repositório, e o segundo, a disponibilidade dessa solução web para recolhimento, que existe um termo de referência, mas que por problemas de contingenciamento, que é um problema comum a todo mundo, hoje em dia no Brasil, esse termo de referência está parado, mas a gente está tentando, via parceria com outras instituições, IBICT e tudo mais, tentar dar continuidade a esse processo. Só continuando a falar sobre o projeto 7, o outro ponto do projeto 7 é o desenvolvimento de um sistema, de uma solução que faça a integração do Arquivemática com o CIAM. É integração, não é interoperabilidade. Interoperabilidade via pacote você já faz, via regra você já faz. Quando eu falo integração, o CIAM, todo o trabalho de descrição feito no CIAM, incidir diretamente sobre a entidade de gerenciamento de dados do modelo AIS. E não só isso, mas também popular os pacotes AIPs que ficam na área de arquivamento e com isso eu ter dentro do meu pacote toda a descrição e tudo mais referente ao pacote. Então, são projetos muito complexos, tanto a integração com o CIAM, que é fundamental para eu conseguir associar o CIAM, que já é uma ferramenta fundamental utilizada por nós, onde é feito todo o tratamento arquivístico, todo o trabalho de descrição, além de outras coisas dos quais o Atom não daria conta, por isso a opção pela continuidade do CIAM, pela evolução do CIAM e adaptação do CIAM, atualização, e não pelo Atom, porque o Atom não daria conta de tudo que o Arquivo Nacional faz, de toda a complexidade por trás do CIAM. E por outro lado, é a possibilidade das áreas de tratamento técnico darem o tratamento técnico devido aos documentos digitais armazenados no repositório e, com isso, serem aderentes à Resolução 43, quando eu falei que, para um repositório digital arquivístico ser confiável, ele tem que dar conta do tratamento arquivístico de acordo com as regras arquivísticas. NOBRAD, ISAID e tudo mais. Então, essa integração é que vai possibilitar
dentre outras coisas, a adoção desses padrões como um modelo descritivo. Ok? Eu falei muito, muito rápido, porque a gente tem pouco tempo, mas se depois quiser trocar uma ideia, estamos aí. Falou? Obrigadão. Muito obrigada, o assunto aqui tá bem interessante. Que bom, então vamos repetir, né? Em outra ocasião. Obrigada muito pela participação de vocês também, que vieram assistir, estão acompanhando também pelas mídias sociais. Agora está acontecendo uma visita à fábrica de papel do arquivo, quem tiver interesse pode nos procurar. E à tarde a gente segue com programações, com eventos no mini auditório, aqui no Arquivo Nacional. A gente vai ter uma mesa redonda sobre difusão e tratamento do patrimônio luso brasileiro, às 2h. E às 3h30 a gente conta com uma roda de conversa sobre memórias, acervos e redes sociais. Muito obrigada a todos. Vocês só têm que colocar sempre uma coisa para falar. Acho que vocês ficam muito